E aí temos algumas informações interessantes, já estão sendo veiculadas aí na mídia, sobre o que esperar da CPI. Inclusive, algumas coisas que eu tinha dito para vocês, se lembra? Eu falei, gente, hoje mandei uns áudios no final de semana lá no Telegram. Quem tá no Telegram sabe, até comentei um dos vídeos. Falava que o clima, assim, pro governo, ainda correndo com tudo, não tá dos piores, não tá de calamidade pública. O governo via lá, até o momento, um 5-5, um voto ainda estava assim meio de neutro, de Minerva, indeciso. Vocês viram que, querendo ou não, o governo optou até pelo Omar, que é o senador pelo Amazonas, para ser o presidente. Não que ele seja governista nem nada, mas porque acha que é um nome que tinha chance de emplacar como presidente. Dentre os possíveis, os aliados do governo não iriam vencer. E dos chamados independentes, o Calheiros é independente, imagina. Seria assim o melhor para manter um possível diálogo. E aí são as matérias que vão encaixar alguns assuntos. Vejam só. O Palácio do Planalto se prepara para a CPI. No meio da tarde, no Palácio do Planalto, os ministros Luiz Eduardo Ramos, Onyx Lorenzoni e Flávia Arruda se reuniram para tratar da estratégia de defesa do governo na CPI, que será instalada amanhã. Flávia vai centralizar a articulação política com os senadores. O que eu acho mais interessante dessa primeira matéria é o seguinte: quem vazou mais uma vez informações para o Globo? Como o Globo soube que ontem estavam reunidos o Ramos, o Onyx e a Flávia Arruda. É complicado, né? Tinha necessidade? Não tinha. Tudo bem. CPI. A estratégia de contenção de danos dos governistas. Integrantes governistas não veem mais chance de reverter a escolha de Renan como relator. Essa matéria tinha saído na manhã. Não tinha ainda a decisão judicial. Para eles, agora é hora de conter danos. Contenção de danos. Então, ainda que o Renan aí consiga derrubar, o pessoal meio que já estava prevendo isso. Dizem que o governo falhou a não segurar a comissão. E agora é hora de um pacote de paliativos. Incessar senadores governistas, suplentes, a sempre marcarem presença nas reuniões para aumentar o quórum de Jair Bolsonaro, apresentar requerimentos com estados e municípios como alvo e bater o pé para que comandem subrelatorias sob o argumento de equilíbrio. Tem aí estratégias e, obviamente, o Globo vai querer falar, olha só, eles não vão chamar os estados e municípios porque os governadores fizeram coisas erradas, mas porque eles estão tentando salvar Bolsonaro. Olha a inversão da narrativa. E aí você vê, gabinete do ódio da presidência será alvo de convocação da CPI. O que é que tem a ver? Em primeiro lugar, o que é o gabinete do ódio? Até hoje eu quero saber. Inventaram essa mentira. Já fiz um vídeo como isso surgiu a narrativa. É interessante entender, mas não é o momento agora. Você vê. O que é que isso tem a ver? Uma das frentes articuladas pela oposição mira o uso de redes sociais para disseminar fake news que boicotam medidas sanitárias, como o uso de máscara, além de ataque a autoridades que decretaram medidas de isolamento social, como governadores e prefeitos. Para isso, os senadores trabalham em um pedido de compartilhamento de dados da CPMI das fake news com investigação. A ideia é saber se houve dinheiro público e até privado de apoiadores do presidente na disseminação de ataques e notícias falsas relativas à pandemia. A avaliação da oposição é que, ao unir a negligência do governo sobre a pandemia e ainda usar as notícias falsas, Bolsonaro terá que lidar com temas mais espinhosos de sua gestão. Se o presidente da CPI requisitar algum material, não há problema. Nenhum. Quem está falando isso? Ângelo Coronel, o presidente da CPMI das fake news. O que for pedido sobre fake news relacionado aos imunizantes, estamos dispostos a compartilhar. Vocês lembram que na entrevista que o Tasso Gereissati, que é membro titular dessa CPI, falou que o problema que a Frente Ampla tem hoje é eles não têm acesso às redes sociais. Que eles já estão tentando contornar isso, trazendo Danilo Gentili, Nando Moura, MBL. O antagonista já ganhou a SECOM. Já sabe disso daí. Então, se eles não têm, já estão tentando trazer, e eles vão fazer o quê? Tentar destruir o apoio que Bolsonaro possa ter nas redes, perseguindo pessoas, o que isso já vem sendo feito há mais de ano. E aí, olha só, vocês viram ontem que alguém do governo vazou o e-mail que continha lá os itens
que possivelmente o governo seria arguído. Pô, isso daqui, essa narrativa. Então, cara, começa aí a puxar informação para não ser surpreendido por nada. Aí vem o Randolfo Rodrigues, que inclusive criticou a decisão aí da justiça, falou que é uma decisão que não vale de nada, não vale de nada, uma decisão bolsonarista. Para falar que o governo sabe quais foram suas práticas criminosas. A lista elaborada pela própria Casa Civil aponta alguns dos crimes a serem investigados pela CPI. Um governo que planeja e trabalha em sua defesa, mas se omitiu na defesa da lista do povo. A lista. E, gente, olha a narrativa que eles estão querendo criar. Essas narrativas são batidas o tempo todo repetidas, como por exemplo, o governo recusou comprar 70 milhões da Pfizer. É uma narrativa, todo mundo sabe a verdade. Quero o quê? Não existia amparo jurídico para poder comprar. Se comprar, seria incorrer em improbidade administrativa, porque o Estado brasileiro não poderia assumir o risco. Isso só foi possível após o MP feita no início do ano, que foi assinada pelo presidente no dia 10 de março, se não estou enganado, e por fim, o contrato foi firmado no dia 19 de março. Está explicado. Então o governo já sabe quais são as coisas. Só que a oposição está pegando as narrativas que o governo estava levantando para falar aqui, ó, o governo elencou os crimes que ele cometeu. É a oposição brasileira, é a oposição. Randolfo Rodrigues é o que ele sabe fazer, ele só faz isso da vida, atrapalhar o andamento do Brasil. E aí vem o antagonista falar, ó, o Palácio do Planalto conseguiu a proeza de criar um plano de trabalho para a CPI, mais completo do que a proposta original feita pelo senador Alessandro Vieira a pedido de Renan Calheiros. Aí o Oliver fala o seguinte, proeza? Talvez esse seja o medo daqueles que tinham como objetivo principal da CPI desgastar o governo. Que o governo levante todos os dados e informações possíveis e desmancarem todos, inclusive a imprensa. Ótima oportunidade para se ter uma CPI que não acabe em pizza. Não é isso. Vai atrás da informação, narrativa. Isso daqui tá aqui, tá tudo pronto. Para resolver rápido. Ou o interesse não é resolver rápido? O interesse é manter a CPI por 6 meses, 1 ano, travar a pauta legislativa. Lembra que no início do ano eu já falava para vocês, gente, ó, eles vão tentar travar a pauta legislativa. Ainda com o Pacheco com todos esses problemas, na questão das reformas, ele não iria meio que ficar travando, o Lira também não iria ficar, Bolsonaro teria aí, né, uma base para conseguir emplacar, e a oposição fez de tudo que queria para conseguir travar o Brasil. Travar as pautas. Travar as pautas. Esse pessoal quer travar as pautas de qualquer jeito. Para quê também? Enfraquecer Bolsonaro para 2022. Lá atrás eu falava, o Tasso Gereissati vai travar, assim como ele já travou o marco do saneamento há muito tempo. Quem travou, quem impossibilitou que a população mais carente, mais humilde do Brasil possa começar a ter acesso a esgoto para ter dignidade foi o Tasso Gereissati. Ele é o principal senador. O Alcolumbre, na época, deu uma chorada. Pô, o Bolsonaro vetou, tinha feito um acordo que ele não ia vetar o artigo, segundo o artigo 19, artigo 16, que dizia que as empresas estatais poderiam renovar por mais 30 anos. Só que o Tasso Gereissati já falou, foi assim, seco. Vamos derrubar o veto. Uma matéria de julho de 2020. Foi julho ou foi agosto? Seu antagonista. Tasso Gereissati. Vão travar a pauta. Até porque vocês devem saber, ano que vem tempo de eleição. Os últimos 6 meses, cara, não tem nada. Os últimos 6 meses o Brasil para de novo, vai parar para as eleições. Basicamente quem vai ser o presidente do Brasil vai ser o Mourão, o Lira vai meio que ser um vice, e Bolsonaro vai estar viajando o país, fazendo campanha. Então a gente tem 6 meses, porque 6 meses aí vai ser CPI. E aí? E as reformas? Não pode parar. O objetivo da oposição destruir o Brasil.